Boa noite, gente linda! E hoje, ó, energia cigana no ar rolando. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui na minha casa virtual. Sueli Duarte, boa noite. Madri Selva Lins, Leila, boa noite. Sejam todas, todos muito bem-vindos. Gente, a minha proposta aqui, o meu objetivo, como eu já falei nas lives anteriores, é trazer para vocês o que e quem reverbera no meu coração, né? Essa é a minha contribuição amorosa para vocês, desses anos meus de estrada dentro do autoconhecimento e da espiritualidade. E hoje em especial, essa minha convidada, que não faz muito tempo que a gente se conhece não, gente, alguns meses, né? A gente se conectou e ela tem uma história muito inspiradora. E eu creio que vocês, assim como eu, têm muita curiosidade sobre o povo cigano, né? Hoje, muitas pessoas se denominam ciganas, né? Até dentro da nossa comunidade, da espiritualidade, pelo trabalho, enfim, né? De tarô, etc e tal. Mas ela é de origem cigana. E eu, com muito prazer, gente, convido essa mulher maravilhosa para compartilhar com vocês aqui na minha casa virtual. Eu já estive há um tempinho atrás na casa virtual dela, quer dizer, na tenda virtual, que é a tenda terapêutica cigana. Depois eu vou deixar para vocês aqui o linkzinho da bio para vocês conhecerem o trabalho dessa mulher, gente, que ó, não é fraca não, tá? A Tatiana Pacheco, gente, ela é terapeuta integrativa e palestrante, com formação acadêmica em turismologia e biblioteconomia. E dentre as terapias, porque são várias, né, que ela atua, estão o reiki, a terapia quântica e a aromaterapia. E sem mais delongas, eu chamo a minha convidada maravilhosa para dividir o espaço aqui na minha casa com vocês. Tatiana, minha linda. Vem pra cá. Gente, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Cadê Tati? Bora? Bora? Olha, deu aqui. Cadê você? Não, inverte a câmera sua, porque eu tô vendo só iluminação aí. Eu também. Ué, Oxi, cadê essa mulher? peraí, tu vai ver. Tá invertido Aí, peraí. Tchau! Agora é ela, gente. Tchau, Leite Du! Seja muito bem-vinda na minha casa virtual, minha querida. Vocês viram que hoje eu tô a trecher, né? Tô bem, hoje eu tô cigana. Hoje eu tô cigana, gente. Olha, eu tentei trazer pelo menos assim uma energia cigana, né, para nossa live. Até aqui, gente, meu fundo, agora que a gente divide a tela, não aparece as minhas meninas, né? Que é esse quadro lindo da Maria Stanislava, gente, que eu sou apaixonada, enfim, né? Esse quadro eu falo que ela fez pra mim. E aqui, ó, essa minha menina aqui, que representa a verdade nua e crua, ela tá de vermelho, ó. Ó a energia cigana dessa mulher aqui, ó. Eu vi. Depois eu vou compartilhar esse quadro, gente. Esse quadro aqui tem muitas mensagens subliminares. Enfim, Tatiana, minha linda, seja muito bem-vinda à minha casa virtual. A casa Gratidão. é sua, mulher. Gratidão pelo convite. Gente, eu que convido as pessoas e ela que me faz o convite. Madu, terapeuta, tá aí. Um beijo, Madu. É uma honra estar aqui, né, para falar um pouco. Eu sempre falo do trabalho dos outros, eu sempre fico ali nas estreitas, escondida. E ela hoje resolveu me desafiar, gente. Não é um desafio, não, Tati. Ao contrário. Mas é um desafio que eu quero agradecer. E antes, que eu até comentei com você, que eu queria agradecer até o professor, né, um professor meu que fez uma live comigo, que acredita no trabalho nosso, né, que foi na Unesp de Marília,
né? E hoje ele está saindo da Unesp, então, Optá, professor, você sabe quem é você está aqui no meu coração e fez Oh, uma live comigo. querido. Bom, que com certeza ele vai entrar aí na tua história, né? Porque o nosso Com tema hoje, certeza, ele fez gente, uma live comigo, é ele vai saber isso. quem é. Ó, hoje o nosso tema é Honre as suas origens. A história de uma cigana. Essa cigana linda, que tem uma energia maravilhosa. A gente se conectou há alguns meses e assim, nossa, a nossa conexão está se expandindo cada vez mais. Eu fico muito feliz Com e grata, certeza. né? Que o universo, esse Deus maravilhoso, né, nos conectou nesse momento de vida. E ela me fez um convite para ir no canal dela, óbvio que fui, né, gente? Imagina que não. E é isso, é a minha forma de retribuir, de te agradecer, de estar na tua casa, né? É você vir aqui com os meus seguidores, com a minha família virtual, para contar a tua história. Porque, assim, particularmente, é o que eu falei um pouquinho no começo da live, eu acho que todos nós temos muita curiosidade sobre o povo cigano, sobre, né, suas origens. E eu estou aqui, né, compartilhando, dividindo o meu espaço com uma cigana, gente, de origem. Então, hoje, ela vai compartilhar com a gente um pouquinho da vida dela, como é que foi a infância, né, dentro de uma família cigana, como é que foi essa fase da adolescência para a juventude, né, para a gente chegar nessa mulher que ela é hoje. Então, bora lá, vou passar a palavra para você, minha linda. Conta pra gente um Gratidão. pouquinho como é que foi a tua infância numa família cigana. Então, tem crenças muito grandes, né, em termos de ciganos, né? Ah, os ciganos pegam as crianças e levam embora. Na verdade, nós ciganos, nós meninas principalmente, a gente era dado, né? E eu com 2 anos, meus pais não puderam me criar. A gente ainda tinha casa perto da estação e não puderam me criar. Tenho contato com eles, mas tiveram que me dar para uma família. E ali pouco tempo que eu tive de vida foi mais aprendizado com a minha Dinda, que foi minha avó. Então, assim, e depois foram primos que já tinham saído da cultura, né? E a infância de uma criança cigana é totalmente diferente do que falam as pessoas, né? Eu fui criada dentro de uma biblioteca, eu fui criada por famílias adotivas, eu fui criada por comércio. E aí eu perguntava, as pessoas perguntavam para mim como que é a sua vida, e eu falava assim, trabalhar, eu já trabalhava desde menina, né? Então, tinha uma rotulagem muito grande, muito como se a gente fosse uma coisa que viesse com a maldição em cima das pessoas, e não é verdade, né? Crianças ciganas, elas eram dadas para ser escravizadas, né? Criança é Então, assim, criança, né? criança é criança. Então, assim, eu peguei toda os meus ancestrais me mostraram e eu passei a aplicar na minha vida, né? Então, falavam assim, você não pode isso. Eu tive uma queda com 2 anos, né? Espancamento com 2 anos. As crianças eram praticamente, nessa área, a gente apanhava. E aí eu tive dislexia, epilepsia e fui criada dentro de uma biblioteca, gente. E eu tinha olhos de imagem. Só que nunca perdi a ancestralidade do que meus avós ensinavam sobre ervas, sobre a energia, sobre como lidar com as pessoas. Então, eu tenho uma gratidão enorme pela cidade onde eu moro, porque eu fui criada pelo comércio. Então, quando hoje as pessoas chegam em mim e falam assim, nossa, eu não tenho vida, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu falo, mas eu fui criada por comércio que ali me adotaram, ali me deram tanto o romanês, aqui tem muito romanês, tem muito turco, eu fui criado muito por eles. E eu peguei e eu me dedicava como uma criança normal, só que eu não tive uma infância normal como crianças normais têm. Por quê? Porque todos os filhos de crianças, né, todos os filhos de ciganos, na verdade, na maioria, os pais não já tinham uma fama, eles eram dados. E tem uma diferença entre nós, tem os ciganos de nascença e tem os ciganos espirituais.
Então, as pessoas, eles têm essa crença de achar que tudo a gente pode entrelaçar junto, do jeito, cigano vai sair roubando sua casa, a cigana vai ouvir e vai ler sua mão. E, na verdade, naquela época, eu fui tão guardada, porque quando a gente nasce, a gente já nasce com o preceito do que já vai ser, né? Então, minha avó falava, você vai ser muito inteligente, você vai estudar, você vai... Então, elas já tinham, a gente fala dindas, né? De como seria o nosso futuro. Então, assim, passei necessidades, né? Mas essas necessidades foram necessárias, né? Muito entraria aqui e falava, tadinha da cigana, passou fome. Não, eu passei necessidades que me fizeram crescer. Eu saía da onde eu ficava morando, né? Das pessoas que me adotaram, né? Que eles adotavam criança, na verdade, para escravizar. E eu ia para a biblioteca. E aí eu fui criando meus valores dentro do que eu via do pessoal. Então, valor de educação, de respeito, de estudar, né, de levar. Então, fugia de toda a crença que todo mundo falava. Olha, você vai sair ali, você vai dançar, você vai ler a mão dos outros. Né? E eu me resguardava muito em relação a isso. Eu me resguardava muito, eu era uma menina fechada. Eu falava assim, eu pesava 150 quilos, eu tinha 15 graus cada vista. Eu falava, gente, Com quantos eu lia, anos eu tinha isso? isso, isso com 7, 8 anos. E a primeira parte de espancamento minha frontal foi no cérebro por ser cigana, só para você ter noção. Então, eles tentavam nascer as crianças ou os adultos ciganos, porque já sabia que a gente nascia com dons. Só que vocês também nascem com dons. Todos nós temos dons aqui na Terra. Eu falo que essa coisa do preconceito, só dando um adendo, né? Ele é tão agressivo, né? Porque tudo que não é entendido, né? É Que de certa julgado. forma as pessoas se sentem ameaçadas, né? E olha a que Sim. nível que se chega ao ser humano, né? Por não compreender e também não querer compreender, né? Porque tem isso também. E fora o que você ouve, né? Quando você está nessas adoções, você veio de uma família assim, você é burra, você é gorda, você vai ter três, você não vai ter filhos, você cigano nunca vai prosperar na vida. Então, assim, a própria língua, a gente fala até hoje, cuidado com a língua, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você pensa, que aquilo atrai, né? Então, tudo aquilo era voltado em cima da gente. Então, a gente pegava, eu pegava aquilo a meu favor. Se as pessoas falavam assim para mim, Tatiana, você é boa, eu falava assim, não, eu vou estudar. Tatiana, você Faz é gorda, eu vou inversão, né? malhar. Inversão. Isso é você que E está aí, dizendo. Não me representa. não me representa. Tatiana, você não pode dançar. E pegava pessoas que iam no salão na época, porque eu fui adotada por fazendeiros, e eles falavam assim, eu vou chamar ela para limpar a minha casa. E eu chegava lá e ia brincar com as crianças. Então, eu brincava com as crianças, mas eles falavam que me contratavam para fazer serviço. Mas eu tive uma infância com pessoas maravilhosas, eu não posso dizer que não É, foi porque eu tive, né? e assim, Eu usei aquilo ao meu favor, pelo né? pouquinho, Infelizmente, né, muito ruim. que você já trouxe pra gente, nossa, você é uma alma linda, né? Porque você viu ali na biblioteca um refúgio, né, de conhecimento, que eu Eu achei acredito que engraçado. ali, né, que ali foi um start para você, né, tipo, Sim, e o sair primeiro daquele. livro, assim, para quem tinha dificuldade de ler, eu queria ler sobre amor. Eu falava, o que é amor? Né? Eu lembro que o primeiro livro que eu li foi do Alberto Chica, Amar Pode Dar Certo. Eu falei, então pode dar certo para todo mundo, vai dar certo para mim, um dia eu vou amar todo mundo. Então, eu fiquei, foi o primeiro livro com 7 anos, então eu já tinha uma mente, assim, mais avançada do que as pessoas, porque eu tive que me amadurecer, eu já sabia cozinhar, eu já sabia limpar, se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu sei fazer, gente. Porque nada me impedia. Vocês Eu estão falo para hoje para as ouvindo pessoas, o isso, que te gente? impede? Vocês Nada me estão ouvindo impedia. isso, né? E aí, o que não me ensinaram, que a minha avó ainda falava assim, cuidado com as mágoas, né?
Por quê? Porque muitas vezes a gente vai acarretando aquilo dentro da gente. É as más E águas, eu, elas represam, né? exato, eu tive quase 38 anos de hospitais, né? Porque quando eu tive a queda na minha infância, porque, nossa, se é cigana, pá! Então, eu vivi dentro de um hospital. Só que eu fiz o inverso do que o ser humano faz, né? Eu entrava no hospital e minha avó sempre me dava cristais. Hoje eu trabalho com cristais, gente. Olha que coisa linda. Por isso que as pessoas não entendem o poder do cristal na minha vida. E eu dava para cada médico, eu já nem tinha lei da atração naquela época. Eu falava assim, eu já sou grata porque estou curada. Eu já sou grata porque vocês são abençoados. Eu já sou... E eu orava de forma romani, né? De forma que... Eu lembro até de uma cirurgia que eu fiz em Bauru, e o médico falou assim, você tem alguma coisa para falar? Eu falei, eu só quero falar um mantra. Ele pegou, e foi tão lindo que não achou nódulos, porque quando o meu corpo respondeu ao meu chamado, ele falou, não achei nódulo, não achei, tinha um nódulo, mas não tinha nada ali. Por quê? Porque o que as pessoas falavam, eu não peguei como verdade aquilo. Eu peguei aquilo como amor. Sim, Se as olha, pessoas aqui hoje... A Denise ai, o sobrenome dela é complicado. Escocardi, tá falando lindo, é isso mesmo, Dê. Eu falo que a vida, ela é de acordo com como a gente a vê, né? E assim, para mim não tem historinhas, né? Porque eu falo assim, ah, o que que é aniversário? Não sei. O que que é bolo? Não sei. Eu fui ter bolos de aniversário quando eu fui fazer a minha primeira faculdade em Tupã, turismo. E aí eu fui ter meu primeiro aniversário com os meus amigos da faculdade, né? Só que aí fala assim, nossa, mas os seus pais te abandonaram nessa época. Não, meus pais me deram a vida, eles não podiam dar mais do que isso, porque eles também eram julgados igual eu, né? Então, assim, eu sou muito grata aos meus ancestrais, então honrar a ancestralidade tem muito a ver você perdoar o que você veio aqui e por aqueles que vieram antes de você, do que você julgar, porque eu não tenho um carro, porque eu não tenho uma vida próspera, porque eu não sou famosa, por causa disso ou daquilo. Ai, É foi a culpa do simplesmente meu pai que não fez isso, ou da minha mãe que fez é, aquilo, não fez. Não, isso, gente. a desculpa mais esfarrapada que o ser Né? Eu falo humano assim, os dá. nossos pais, eles fizeram o que eles puderam dentro do que eles Sim, conheciam. E e eu tudo passei a bem. pensar, o que que E eles passaram lá atrás para mim estar aqui? exatamente. Conheçam a E aí, história dos seus pais, dos seus ancestrais. Porque eu que nem a falo, minha mãe, para ter uma ideia, a minha mãe, ela veio casar com meu pai, ela veio para São Paulo, ela é uma caloa, ela veio com 7 anos, ela perdeu a mãe dela, a mãe dela ficou grávida de gêmeos, por falta de nutrição naquela época. Você acha que eu vou ocupar uma pessoa que com 7 anos aprendeu a ser mulher como eu, uma menina muito nova, aprendi a ser mulher muito nova, aprendi a ter responsabilidade muito nova. Então, nada do que está acontecendo hoje no universo me assusta, só não estava escancarado para as pessoas, mas está aí. Mas o que você vai fazer em relação a isso é o exata, que faz a diferença. faz toda a diferença. Bota amor no que está acontecendo. Ai, tá ruim, vou melhorar. Não vou reclamar. Não vou dizer para vocês que não choram, porque a lágrima, ela é uma parte do nosso corpo, porque a gente fala dos elementares, que ela precisa sair Sim, com uma gota de orvalho de dentro da gente, para que a gente possa crescer. Então, muitas vezes as pessoas não entendem o fluxo da natureza e o fluxo da vida. Então, muitos falam assim, vamos viver o caos. Não, eu vivi o caos. A gente fala assim, o que é viver? Para nós ciganos tem uma diferença. Quando a gente nasce, a gente fala que morre. Quando a gente morre, a gente fala que vive. E quando a gente, meus tios, quando eles faleceram, eles comemoram, porque eles olha que deixaram lindo. alegria, amor, paz, deixaram filhos alegres, filhos que puderam honrar suas casas e seus ancestrais. Então é isso que às vezes as pessoas não entendem quando se fala de ciganos. Elas põem a taxa lá e você vai ver meu futuro, você vai pegar o meu dinheiro.
Não, a gente não pegava o dinheiro de vocês, nem de ninguém, nem vocês de nós. A gente é um povo comum, gente. O que acontece é que as pessoas confundem ciganos espirituais e um povo cigano. Sim. Povo cigano são pessoas que migraram da Segunda Guerra para cá, E entendeu? me Então, fala um pouquinho, são, Tati, vamos matar a curiosidade minha e da galera aqui. O povo cigano, assim, eles se subdividem, né? sim, São sim, três, é isso? sim, eles Fala um sobre, pouquinho para a gente entender, assim, da onde eles vieram, né? Porque como eu sim, sou descendente de italiano, né? você é cigano. Cigana, pô, vai saber, né? É aquela coisa, vai É, saber lá atrás, né? é Meu aí que o bisavô, povo peca, né? Quando a minha avó exatamente. veio para o Brasil, as ciganas, elas tiravam o sobrenome delas. Ficavam, por exemplo, se o seu nome é Sueli, ficava só Sueli. Maria Ah, tira... Sueli, mas não colocava o sobrenome. Por quê? Porque era puxado o sobrenome dos ciganos também naquela época, e as mulheres eram mortas. Por quê? Porque elas eram benzedeiras, elas eram cuidadoras, elas já sabiam que vinham lá atrás. A gente fala dindas, né? E tem três tipos de ciganos, né? Tem os calons, né? Que são os bem periquitados, que vêm da Espanha, tem casa própria, eles são muito dançarinos, muito alegres, vão por assim, um estilo bem Shakira, né? Aí vai descendo para a parte do México, que são calões, né? Tem muita tendência também, porque a gente já nasce com esse olhar de que hoje é uma coisa natural. Ai, vamos ler os cristais, vamos ler o tarô. Isso era uma aberração na minha época. Hoje dá um curso disso aí, a gente fala, agradece, cuidado para não ler errado. Exatamente, exatamente. Ah, sim. E tem o Cinti. O Cinti são as mulheres que elas já nascem com aquelas bem mais chique, até elas têm umas coisinhas assim, elas são um povo bem mais antigo, né? A gente fala Vieram até de que ela é parte do mundo? da Índia, Da né? Eles vieram Índia. da Índia, Tá vendo, então gente? A assim, eles gente já acha eram os ciganos, o destinados. cigano. Ali Olha é só as separado. origens, ó. Eles Índia, são da Índia, Espanha, aí são Itália. muito criticados por causa do hinduísmo, né? Por causa da veneração com a natureza. Os homens, né, também lá honram muito as mulheres com joias, com os preceitos, né? Então, é um povo, os Sinti é os mais velhos que tem, que vieram até antes de Cristo, né? Aí tem os Romani, aí entra a parte da Selic, entra a parte um pouco dos italianos, entra um pouco dos egípcios, vai uma divisão até, porque essa divisão, turcos, então são ciganos que também vieram da Segunda Guerra, né? Tem os ciganos que vieram da Segunda Guerra. Então, quando as mulheres vieram para cá, homens vieram para cá, eles pararam de colocar o seu sobrenome ou o nome. Por quê? Porque podia matar as mulheres e as crianças que tinham os dons. Que nem, vou dar um exemplo para vocês entenderem dos ciganos. Quem são os ciganos? Na época de Hitler, eles tentaram matar todas as mulheres que se diziam, né, ciganas. Tem a Távola de Esmeralda que fica na Itália. Tem o templo de Santa Soracalli. Santa Soracalli, gente, foi Sara que andou com Jesus. Jesus era cigano. Jesus não tinha morada. Se tinha, me dão o endereço, o número que eu vou visitá-lo. Então, ele quis dizer, o meu mundo não é desse mundo, então está dentro de nós, o Criador. Então, pregar isso para as pessoas era uma coisa muito difícil, né? Então, vieram, misturaram algumas descendências, né? Uns saíram, negaram o seu povo. Eu mesmo não me apresentava, porque eu falava assim, meu Deus, vão me matar na primeira instância. Já me mataram na infância, na juventude, então já vão me detonar. Gente, bom, puxando o teu gancho aí, falando de juventude, né, Tati? A tua infância foi uma infância muito difícil. Que graças, né, graças a Deus, que é maravilhoso, né, essa energia suprema, você foi muito apadrinhada, amadrinhada, né, para passar por sua infância. Eu não imagino
né? O que você passou. Eu também tive, eu falo assim, eu também tive minhas dores, meus dissabores, mas realmente, nossa, não chega no carinho do dedinho do pé seu. Enfim, por isso eu honro a tua vida. Agora, na fase de adolescência e juventude, foi nessa fase que, tipo, você então meio que negou o seu lado cigana, meio que para sobreviver, foi isso? Sim, Diante da sociedade, tinha preconceituosa. eu e várias. Quando eu fui adotada, também fui adotada menina junto comigo, né? E a gente era dado como escrava, comia restos de comida, comidas estragadas, e a gente agradecia aquilo. Aí, quando a gente ficava maior de idade, a gente era dada pelas pessoas que nos criaram como pessoas, mulheres, vamos pôr, mulheres da vida. E Acompanhantes. aí foi onde eu decidi sair da minha cidade sem R$ 1 e fui fazer faculdade. Eu saí da minha cidade sem R$ 1 e fui fazer faculdade e fui turismo. Eu queria conhecer um pouco de outras culturas. Aí eu fui para Tupã e eu cheguei no reitor da faculdade da Alta Paulista e falei, olha, eu não tenho R$ 1, mas eu limpo o chão do senhor, eu sei fazer tudo, eu sei cozinhar, mas eu quero fazer turismo. E ali eu fiquei 10 anos, conheci meu ex-marido, qual eu honro, não deu certo, mas eu honro. E eu trabalhei com índios, é, é, é quase igual à nossa cultura, só que eles também têm o linguajado deles, cigano tem o seu linguajado, gente. Cigano tem as suas danças, ciganos tem todo o seu processo, né? Não é escancarado como as pessoas. Que nem quando fala de cigano para cigano, a gente fala que tem um linguajado próprio, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente tinha que orar, como vêm os negros desde a época da escravidão, que não podia falar. Então eu falo, putz, grilo, então vamos falar de Romani para Romani. Eu não tiro, que nem eu falei para você, a possibilidade, porque tem várias pessoas que, quando morreram na Segunda Guerra, vieram espiritualmente. É aí que o pessoal tem que entender que espiritualmente tem bastante ciganos e ciganas que trabalham na área espiritual. Então, as pessoas que têm ciganos, todos nós temos, eu acredito, com um pezinho espiritual no cigano, que trabalham, façam esse trabalho maravilhoso que as pessoas às vezes não entendem, que foram mulheres que morreram lá atrás, homens que morreram lá atrás, né? Então, assim, eles fazem isso, mas eu não falo, olha, aquela pessoa, porque essas pessoas, na verdade, são discretas. Elas fazem o trabalho delas porque elas sabem que o preço que é falar de uma cultura e de histórias tão profundas, né? De sentimentos profundos. Então, na minha adolescência, eu cresci ouvindo, eu não podia ir num show, eu não podia fazer nada, a minha vida era limpar, passar, cozinhar e comer resto. E eu agradecia. Só que eu falava, eu nunca vou falar. Aí eu não podia ir às festas. E por negar, quando a gente vai negando e as pessoas hoje falam, ah, seus 7 corpos, né? Eu inchava, eu cheguei a 150 quilos, eu tinha 15 graus de vista. Então, assim, o bullying era tanto, 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 você é esquisita, porque você não eu não podia ter amigos, porque eles eram proibidos, eles proibiam a gente de ter amizades. E foi onde eu tomei a rédea, eu falei, eu fui embora para Tupã, com a cara, com coragem, com nenhum real no bolso e fiz faculdade. Trabalhei 10 anos com a dona Tamimi no Museu Índia Vanuí. E ali ela falou, nossa, você fala tanto dos ciganos, como que você faria lá, né? Você fala Aí eu fui conhecendo outras culturas, né? Como ela, a gente, dos índios, como eles se colocavam. E aí eu fui me engajando nesse mundo, que eu falava assim, nossa, esses povos também sofreram que nem meu povo, né? Boa noite, Vivi. Ai, Vivi, linda. Boa noite, minha linda. Boa noite a todos que estão entrando aqui. Gente, eu tô aqui, olha, alucinada aqui na Tatiana, com tudo que ela tá trazendo pra gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Aí eu fiz, dentro da faculdade, conhecer a Karina Trabuco, que é uma enfermeira. Ela é cigana. A Karina também, por não poder atuar dentro das áreas
dela, ela acabou tendo doenças. Quando a gente não se aceita, não aceita, Sim. isso a gente acaba pecando. Por isso que Jesus fala, se negar a ti mesmo, estará negando a mim. Eu falei, cara, eu não posso negar quem eu sou, eu não posso negar quem eu sou. E ali eu fiz a minha primeira representação como cigana dentro de Tupã. Eu apresentei como que era a culinária, como que era a roupa, e abri, eu falei, como que era o baralho. Tem muita crença sobre baralho. Gente, qualquer um lê baralho, viu? Aí, muitas pessoas chegam em mim e falam assim, ai, o que está acontecendo lá atrás? Eu falo, é o que você fez hoje. É o que você Com certeza. fez ontem. É o que você pensou. Mas essas energias que as pessoas não sabem lidar, não sabem aceitar. Então, muitas vezes as pessoas têm esses tabus, né, em termos disso. Aí vem todo o linguajado, que aí eu desabochei, né? Eu falei, eu quero dançar. Tudo para nós tem um significado, que nem o leque, ele abana as coisas ruins. Uma Eu não das tenho coisas leque, que todas gente. Eu não tenho uma leque, das coisas que o só cigano mão mais adora é leque. isso aqui, gente. Não é Colher para dar nos de pau. A correntão, minha não é para filha dar toda nos... cozinha. Mas quando você cozinha, a cigana, ela fala que aqui é o começo da vida, do alimento, da terra. Então, a gente trabalha muito com isso, com os cristais, com as velas coloridas. E nossa casa sempre tem que estar cheia de fruta, porque Sei. a fruta é a prosperidade. A fruta é representada por cada um de nós. Então, quando a minha avó foi deixando esses preceitos para mim, e tem outra coisa também que aconteceu naquela época, dividiu-se povos. Por exemplo, se você nasceu filha de um Sinti e foi casar, por exemplo, com um africano, você perde os seus dons ciganos. Ah, é? É, isso é uma verdade. Perde-se por quê? Porque mistura-se dentro das dindas, eu já falo já da minha avó, perde-se muita essência para viver outra essência. Por exemplo, a mesma coisa. Então, assim, não que hoje não, hoje está escancarada aí o que é o cigano, o que é o leque, o que é o cristais, o que é os sinos. Mas naquela época, vamos pôr da minha avó lá, não podia fazer isso. Porque ali era como se estivesse sujando as saias de uma cigana. Então, o pessoal não sabe, quando uma cigana dança, ela está limpando o território. Qualquer mulher, viu, gente, quando você dança. Quando você abana o leque, abanando os espíritos. Quando você pega as frutas, é a prosperidade chegando na sua casa, mesmo você não tendo elas. Eu tenho clientes que eu chego neles e falo, não posso ter nada em casa, mas eu tenho que ter frutas. Por quê? E a natureza. Aí tem a crença também do símbolo cigano, né, que é a estrela. E a estrela nada mais é que os elementos que somos nós. Nós somos águas, nós somos ar, nós somos terra, nós somos fogo, nós somos energias. Imagina se eu fosse falar isso quando eu era pequena, eu já estava morta, viu, gente? Eu vim de família católica apostólica romana, não era muito diferente lá atrás, não. E eu imagino, eu nasci numa família E também católica. fomos doutrinados dentro da Igreja Católica, né? Que Exatamente. nem Sara, na Igreja Católica, é Santa Saracali, só que você não vê dentro do catolicismo Santa Saracali. Que, na verdade, é outra história que o cigano não pode contar de Santa Sara, porque a gente pode sair cortado dessa vida. E aí eu saí de Tupã e fiquei 10 anos, depois não deu certo, Formada, formada, Zendina, formada. e dá uma, né? Conta como é que foi o seu TCC, mulher, que eu achei maravilhoso. Foi Não, nesse? meu primeiro TCC Não foi? de turismo, eu falei sobre os... Eu tenho muito amor por cavalo, gente. Cigano tem amor por natureza. Então, a Sim. gente falou de como que era, eles maltratavam os animais naquela época para festas de festivais de rodeio, festivais até de circo na época, Sim. né? Tem os circenses, gente, deixa eu falar só, tem ciganos que são circenses, que são calons.
né? Mas esses circenses, eles são empoderados, e não é aquele um que vai ali na sua esquininha. Vamos pôr o Circo de Soleil. Eles são circenses, eles são ciganos, eles são calões. Então, assim, é um povo, o cigano é um povo. E tem os ciganos espirituais que a gente admira É de e alma abençoa cigana, né? muito. De alma livre. É, todo mundo tem alma cigana aqui, viu, gente? Todo mundo tem um pezinho lá. Quando veio, quando fala, sou descendente italiano, pronto. Olha É um lá. calor. Bom. Aí fala assim, eu vim lá da Índia, daquele lá, pronto, Olha lá. descendente de Sírio. É Aí fala, não, Turquia, é vim dos Egito. turcos, é Romani, do Egito. Eu falei, então, todos nós temos um pezinho de ciganos. Por isso que fala, somos desse mundo e não somos desse mundo. Por quê? Porque a gente fala, por isso que tem, né, o ditado, o pai é a carroça e nós somos ele é o comandante, nós somos a carroça. O dia que o comandante for, a gente vai junto. E o que cai da carroça nossa, histórias, não pertence mais. Então, assim, todas as histórias que contaram sobre nós, sobre nossas pessoas, povos, crenças, não pertence. Maldições que lançaram com crianças, com mulheres, com idosas, com homens, né? E hoje eles fazem um papel, né, de ciganos, eles têm casa comum, eles têm apartamento, são médicos, são Sim. doutores, tem a embaixada cigana, né, que também é um doutor formado em universidade. Então, assim, é um povo normal, né? Só que Tatiana, quando eu me formei na segunda Aí a faculdade segunda. bibliotecária, aí eu vou contar a história para vocês. Aí, dentro da faculdade, eu fui a única cigana a defender um TCC vestido de cigano. Ai, que coisa linda. Por quê? Porque ficava assim muito, né? Ah lá, Conheci recentemente mais conheci um sobre o povo, povo Rastafari. 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 Eu conheço o povo Rastafari. É que tem cada cigano também tem sobrenome. Você procura saber, porque cada tem um nome viticano, a gente fala, né? Olha lá, ó. Ó, O povo do Zion, que são Leão, anciãos. Zion, Ciel. Sim. Cada um tem um nome, né? Dentro do povo cigano, cada um tem um nome em específico, cada um tem um linguajado em específico. É isso que as pessoas também têm que entender, que cada um dentro do povo cigano tem o seu linguajado específico, né? Voltando lá na faculdade, eu entrei, como eu fui criada dentro da biblioteca, eu me separei, eu falei, eu vou fazer o quê? O cigano não chora, o cigano comemora. Ah, coisa Eu falei, boa. não, fechou um ciclo, gente, fechou um ciclo, vamos embora. Então, Exatamente. vamos. Aí eu falei, vou tomar um vinho. Primeiro eu fiz para gestão de pessoas na FATEC, passei. Depois eu recebi um convite que eu tinha feito para bibliotecário. Eu falei, uau, vou ler livro. Ai, que delícia. Olha E lá. bibliotecário é o contrário. Bibliotecário, a gente faz bulas de remédio, a gente faz TCCs, livros, a gente que normaliza a coisa, a gente lê por cima. Eu falei, nossa, o que eu posso fazer para deixar alguma coisa diferente nessa faculdade? Aí eu fui puxando todas as pessoas que eu já conhecia, que eu sabia que era cigano, como meu irmão, né? Elvis Presley, né? Shakira. Então, eu fui puxando, eu fiz um TCC falando sobre pessoas que são ciganas e que têm vidas Vidas normais, são comuns, né? cantores, Juscelino Exatamente. Kubitschek, era presidente, também teve outro presidente, Washington, foi um dos presidentes, depois eu mando, tem uma lista aqui enorme só disso para vocês. E aí, a minha tutora, ela chegou em mim e falou, Tati, eu não entendo nada do linguajado de vocês. Eu falei, yes! Eu falei, professora, e como que ela falou assim? Nossa, mas como que a gente vai fazer? Eu falei, deixa que eu faço. E o engraçado é que nessa época, eu tinha uma amiga minha muito especial, né? É especial ainda, ela já não está mais nesse plano, que ela sofreu muito por ser índia, e eu trabalhei com índios. Então a pessoa sofria o preconceito. E quando ela se foi, uma semana antes do meu TCC, eu falei, não, eu vou me vestir de cigana e vou defender esse TCC na Faculdade Estadual Paulista.
Se eu for expulsa, se eu for cultuada, se as pessoas olharem para mim de olho, eu não quero saber. E eu virei noites pesquisando, aí entrei em contato com a embaixada, eu entrei em contato com a Karina, eu entrei em contato com os Calons, um de cada etapa de ciganos, e fui colocando todas as chaves deles, tudo que eles eram, que nem, como que chama aquele... Ai, Chaplin. O Chaplin, Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin, cigano, eu fui pesquisando, gente, eu fui pesquisando, falei, já passou. Aí eu falei assim, aí eu terminei meu ciclo, isso foi em 2018, eu já sabia que ia acontecer em 2019, porque a gente já tinha uma noção. E aí eu me especializei em bulas de remédio na área médica. Aí foi aonde eu resolvi atuar na minha área, que é na área de ervas, na área de cristais, porque eu falei, não, isso não tem nada a ver comigo. Assinar bulas de remédio não condiz com a cura que veio para... Porque foi uma escolha muito difícil para mim. Ou eu virava bibliotecária especializada na área de saúde, onde viria esse novo vírus e vacinas experimentais, ou eu buscava meios do quais eu fui curada. E eu busquei esse meio do quais eu fui curada. Então, eu fui entender a minha história a partir do momento que eu fui curada do câncer com ervas, eu fui curada do câncer com cristais, eu fui curada do câncer, da depressão, com banhos. Então, as pessoas não entendiam o que eu tentava passar para elas. Eu falei, tá tudo aí, a natureza está aí, ela é perfeita. Ela é perfeita. Nós Né? desaprendemos a utilizá-la, na verdade. Exatamente, exatamente. Aí virou uma coisa estrondosa. Aí eu falei, nossa, como que eu vou abrir um canal falando cigana? Eu falei, eu já vou ser taxada. Aí eu falei, não, vou ter que fazer curso que nem todo mundo. Aí fiz curso de terapeuta, fiz curso de xamanismo, eu fiz curso de cristais, eu fiz curso de reprogramação mental. Eu falei, gente, isso aí a gente já faz desde criança, reprogramar o que a gente não quer para a vida, vamos embora. Aí eu falei, não, aí a gente tem conexão, todos nós temos com os nossos Sim. mentores, os nossos anjos, os nossos... E aí eu falei, não, eu vou trabalhar nisso que eu gosto de fazer, que é trabalhar com Na cristais, é trabalhar com cara. integrativa. Mas sem embasar aquela coisa assim, olha, eu vou ler sobre a sua área amorosa. Não, eu acho que eu sou meio rasgada já. Não, eu acho que isso aí, ó, não é para mim não, você fez isso, isso, isso. Porque a gente tem esse olhar, né? A gente já bate o olho, assim, a gente já sabe o que tá na vida da pessoa. Mas não significa que a gente tem que pegar aquilo pra gente. Como todo mundo, viu, gente? Se você passa perto de uma pessoa e você fala, nossa, a energia dela tá pesada, Sim. você tem essa dimensão de como você é. Eu Né? acho que E aí eu a grande defendi. maioria das pessoas, né, Tati, hoje, elas estão tão no piloto automático, né, no modo Sim, sobrevivência, no mundo de urgências e emergências, que aí eu acho que essa conexão natural que todos nós temos, né, eu falo que essa conexão, né, aquela coisa, né, do Wi-Fi, sim, fica engasopando, né, você não consegue se sim. conectar. Então, eu acho que é por isso que, de certa forma, algumas pessoas, assim como você... Opa! Opa, a cachorrada aí! A cachorrada tá latindo aí? Bora! Então, assim, pessoas como Tá. você, que tem essa conexão, né? Falar assim, pura, né? Que tá ali em sintonia, de certa forma, chama muita atenção e provoca também aquela coisa da curiosidade, Sim, às vezes até um desconforto de pessoas que não sim. entendem, né? Eu vou falar para É você, gente, aqui justamente, né? só um Eu falo adendo hoje aqui para mais do que eu sou Tati. terapeuta, viu, gente? Ela é Eu terapeuta preciso. integrativa, palestrante, ela usa todas as ferramentas que ela adquiriu ao longo da vida, que são da natureza sagrada dela, como também todo o conhecimento, todo o Sim. know-how que ela buscou para ajudar, auxiliar nesses atendimentos. Né? Então, a pessoa que ela tem uma E não bagagem. tem historinha, né? Porque assim, você pesquisar sobre as frutas, você estudar, você
Isso, gente, isso todo cigano faz, toda pessoa cigana é normal. Se eu posso, se eu me formei analista de sistema, turismóloga, terapeuta, vocês também. Eu falo que desculpinha você dá para não sair sem R$ 1 da casa dos seus pais. Exatamente, ficar ali na zoninha de conforto, que de conforto não tem nada, não é? E aí tem outra coisa que a gente fala, né? A gente honra muito quem. A única coisa que nós ciganos sentimos de verdade, a Su sabe disso, as pessoas que vão antes da hora. Que nem crianças que vão antes da hora fecham ciclos. Quando um idoso vai, a gente alegra. Por quê? Porque ele deixou um legado, ele Sim, deixou uma deixa história, obrigada, ele né? deixou. Exatamente. Agora, quando a gente vê que pessoas tentam roubar energias, a gente é feito disso, gente. A gente é feito dessas energias, a gente é feito desse conhecimento. E pegar todo o seu conhecimento e botar lá e falar que foi a pessoa que fez, é a pior coisa do mundo. Porque a pessoa não sabe o karma que a própria pessoa cria, né? É como, eu acho que eu tive uma infância dolorosa que me ajudou a falar assim, não cate uma bala que não é sua. Então, isso fez com que eu não pegasse nenhuma coisa que fosse do outro. Já tentaram pegar meu, mas eu não pego do outro. Por quê? Porque você tem que trazer essa essência, você tem que trazer essa história. Você tem que ser verdadeiro com você mesmo, você tem que ser você mesmo. E as pessoas não têm isso com elas, né? Muitas vezes elas falam assim, não, eu tenho que me armar como o melhor médico. Eu conheço médicos que são ciganos. Eu conheço músicos. Então, assim, mas porque tem que se viver, porque criou-se esse rótulo, né? Ó, vou sair, vou te roubar. E não é verdade. Não é Como tantos verdade. outros, Isso né? aí Eu é acho uma que crença. tantos outros rótulos preconceituosos, né? De outros povos, enfim. O preconceito, eu acho que assim, é um tema que tem que ser muito, muito debatido, muito refletido, né? Sim, Principalmente em pleno século XXI, nós vivemos, e a gente tem esses dois lados, esses opostos, né? Que ao mesmo tempo que ainda existe o preconceito, né? Existe um contraponto aí, né? Dos direitos, né? Aquela coisa do sim, direito incutido, né? Que tudo hoje a gente tem que tomar cuidado, inclusive até com o que a gente fala, porque senão, nossa, amanhã eu posso ser sim, processada. Eu confesso que isso me sim, gera assim, um grande desconforto, no sentido de que você, nossa, você tem que pensar muito para falar, né? Porque assim, cara, preconceito, todos nós sofremos preconceitos, todos nós. sim, Eu na não minha infância, existe né? Vamos falar assim, eu na minha todos. infância, Se você eu é me magro, achava você de, né, sofre, que eu se era é uma mulher gordo, se você é maravilha, rico, se você é pobre, entendeu? se você vem de família rica, se é patricinha, se você vem de família pobre, se vai morrer pobre. São Exatamente. crenças, Eu falo que filha da mãe, que o ser humano ele tá com uma incutidas, língua, né? né? Uma Se língua você sair afiada. da igreja, você vai se ferrar. Se você deixar de cultuar tal coisa, gente, o sagrado está dentro de você, né? A Exatamente. gente que nem hoje falo muito da geometria, né? E a geometria nada mais é que uma roda, a roda cigana. É o espaço e o tempo. É o tempo e o espaço que a gente dá em todas as coisas. O que que eu posso fazer com esse tempo? O que que eu posso fazer com esse espaço? Onde eu quero estar daqui a um ano? O que que eu quero fazer? Só que eu também tenho que aceitar que eu tenho esse karma, que vivi essa vida que eu aceitei. Se você não aceita toda a sua carga, você não prospera. Você pode fazer o cursinho do trilhão bilionário, que você vai continuar pobre. Porque Exatamente. primeiro você tem que aceitar. É Aceitar honrar, né? é a Honrar coisa a mais sua origem, né, difícil, que é o gente? tal do soltar, né? Solta, solta, solta. Tipo assim, a pessoa que ela passa a vida inteira negando a origem dela, ela pode até enriquecer, pode, mas ela jamais será completa. Jamais. Sim. Né? E riqueza é uma coisa muito relativa. Para mim, riqueza não é atrelada ao dinheiro, né? Eu falo que nessa vida tem coisas que têm preço
e tem coisas que têm E tem valor, coisas que não se pagam. Gente, tem né? coisas que não se pagam. Vocês não Exato. são pagos para acordar e ver o sol nascer. Vocês não são pagos para ver uma dança. Vocês não são pagos para respirar. Vocês não são pagos para tomar água. Vocês não são pagos para abraçar. Vocês não são pagos para pedir se perdoar e nem perdoar o outro. Porque a gente tem aquela crença, né? Ai, eu vou ficar resistente a determinadas coisas. Eu não sou frágil, sou forte. Fomos criados nessa aba, né? Eu sou forte, eu sou. Não, você é o que você é, e seja o que você é, o que o outro acha que você é, ou deixou de ser. Dá luz. Fiat luz. Problema do outro, né? O que o outro acha, pensa, é problema do outro, né? Quando você realmente, eu falo, quando você é quem realmente você é em essência, né? Tipo assim, não importa o que o outro acha, eu deixo de achar. Então, assim, eu não E vou me outra, afetar, porque é aquela história. O que o outro faz é problema dele. Como você, como isso te afeta é que faz toda a diferença. Então, eu acho que a base do preconceito já começa aí. Né? Nos tempos atuais, as pessoas estão muito melindradas, né? Vamos supor, ofensas, digamos assim. Temos conhecimento hoje, né? Vivemos sim, na melhor para fase tudo. do mundo, né? Com a tecnologia ao alcance da mão, informação ao alcance da mão. Eu digo que as pessoas não Mas é isso que eu despertam falo, a hoje. tecnologia, ela veio para mostrar isso. Mas a tecnologia também, ela tem que te ensinar a você se autoconhecer, a você ter Exatamente. a sua essência. Às vezes eu ligo para minhas amigas e falo, amiga, eu estou dizendo que isso aqui, isso aqui. Tati, vai meditar. A Márcia vive falando isso para mim, vai meditar. Por quê? Porque a gente tem energias estagnadas na gente. A Márcia aí, a Márcia Madrid tá aí Oi, também. linda! Boa noite, A garota Márcia adulta, a Márcia Fátima. Madrid. Fátima. O pessoal tá Então, aí, tá entrando, tá é, entrando. porque a gente tem todas essas crenças, só que a gente também tem que aceitar que tem outros povos que a gente também tem que aceitar o outro. Por isso que Jesus falava, Exatamente. amai-vos uns aos outros como eu vos amei. As pessoas não amam, não respeitam, não, a minha é melhor, a do outro é melhor. Não, a minha religião, a minha cultura não é melhor que a sua, não é melhor que de fulano, não é melhor do que quem trabalha com... Eu acredito que quem trabalha com guardiões são as pessoas mais empoderadas do mundo, porque é uma força fora do comum. Que eu falo, gente, tem pessoas que estão trabalhando aí para que vocês venham ao mundo e sejam fortes. Por quê? Porque estão tirando a força que vem de vocês. Que historinha que vocês vão dar amanhã para vocês não fazerem o que tem que ser feito? Como que uma menina que sofreu na parte frontal, que hoje falam muito que é o problema que vai ter do cérebro chipado, né? Xisto, chips, né? Como que ela pôde fazer um TCC? Ela tinha TDAH, mas eu tomei o TDAH como verdade? Não, eu fui lá e falei, eu não tenho isso, eu não sou isso, eu não tenho que acreditar nisso. Então, essa fé fez a reverberar quem eu sou. Então, quando você se autodescobre, você também atrai, porque tem tração, a mulher da lei da atração vai falar isso para vocês. Tem atração e tem a lei da atração. Você atrai e traça. É que nem parto, gente, isso aí. Porque você atrai as duas conjunturas juntos. Porque você tem que saber lidar com a sombra, você tem que saber lidar com as suas Sim, limitações, somos né? duais, né? A gente, na É verdade, a gente precisa entender dualidade. né, os dois lados de uma mesma força, digamos assim, para que a gente possa avançar dentro do nosso processo evolucional, né? Né? A gente está hoje um dia maravilhoso. Ó. A gente saiu da lua nova, né? A gente, às 19 horas foi a gente já transitão de lua para lua. O cigano trabalha muito com lua, com punhais. A gente fala, vai pegar o punhal e matar quando você vê aquelas mulheres dançando com punhais. Eu danço também, gente. Quer dizer, o punhal ele tem uma representação para cada cultura uma coisa.
Que nem eu vou dar um exemplo, o punhal, ele corta as energias, ele corta as Sei. frutas, a abundância, sim. Por isso que muitas mulheres dançam com o punhal aqui, com o punhal na boca, né? Olá, Márcia, adoro esses ciganos maravilhosos, linda. A E você está roda, falando, né? Você falou de punhar, é verdade. A egípcia também, na dança do ventre, não é o punhal, né? Com aquela sim, espada somos, enorme. Na Turquia exato, também. Eu presenciei também, a um Zuromani, tempo. Olha, tá gente, olha caindo a ficha aí com uma nossa, tá cigana. lembrando os pontinhos aqui, gente. É verdade. Então, o punhal, ele significa força, ele significa poder, ele significa a entrada e saída. Se um punhal quebra, ele está quebrando algumas coisas. Gente, às vezes eu estou aqui, vou fazer live com alguém, aquilo quebra tudo. Olha aqui, ó, Opa! Tá olha aqui, dando tudo ó. certo! Tati tem o punhal na apometria, fazer os cortes energéticos que não são mais necessários à nossa evolução. Olha lá. Tá vendo? Yes! Punhal na apometria, gente. Denise, minha linda, Aí, mana. Entrou agora. aí Luciana, tem a Domingas. roda, todo mundo não entende, mas a roda é geometria sagrada, desde a época dos ciganos. Por isso que a roda, ela é representada por nós. A roda, ela quer dizer muito você passar a se conectar com o seu pai, né? Nós falamos Diel que é Deus, né? Então nós falamos com Santa Sara Kali, né? Então você se conectar com a sua essência. Você já parou para pensar quem você foi, quem você era, como que você tem todos esses presentes? Mas por que eu nasci pobre, o outro nasceu rico? Então o cigano ele sabe por quê, né? Hoje a gente tem uma noção. Se vocês começaram a falar, nossa, vou começar a estudar minha história. Gente, eu vou falar para vocês, ó. Quando a Tati já me acompanhava aqui, né, no meu canal, enfim, a gente trocava mensagens, mas a nossa primeira conversa, cara, ela me falou umas coisas assim muito babado que a gente não se conhecia, né? Enfim, foi muito louco, né, a vinda dela até mim. E eu confesso que assim, ó, eu fiquei de boca aberta com o que essa cigana me disse. E assim, coisas que não teria como ela saber, tá? Falo de carteirinha. Inclusive, Tati, depois da nossa live, eu preciso te contar um babado ali, tá? De uma coisa que você me disse. De uma coisa que você me disse. E eu falei, não tenho nada aqui em casa em relação àquilo. Não vou abrir o que que é. Depois, mexendo, vasculhando aqui, achei, tá? Achei. Então, gente, é realmente impressionante essa cigana. E eu, assim, Aí, gente, tem os cristais. O que que é os cristais? Os cristais vêm da rocha. Nós viemos da terra, nós vamos para a terra. O cristal é uma energia que sutil do seu corpo. Os sinos, eles abanam. Os sinos, eles abanam. Aí as pessoas não entendem que quando a gente está com os pandeiros, a gente está espantando as energias. Aí vem, fala assim, nossa, quando eu vou numa festa cigana, é tudo muito louco, o pessoal dança com uma saia de 15 metros. A gente adora dançar, porque a gente tem que comemorar a vida. Só que a vida de uma cigana não é só festa. Cigana é um povo normal, cigana é um povo que trabalha normal. Cigano, tem os ciganos que escolheram trabalhar nessa área. Eu acho que, pela minha história, eu tinha que contribuir. Eu me curei do câncer, eu tinha 15 graus de vista, eu sofri abusos sexuais como várias crianças, só que isso fez com que eu crescesse. Aí eu me pergunto, qual o mimimi para você não falar para você que você é importante para a Diel, importante para todo esse universo, né? Então, hoje eu olho para as pessoas e eu atendo, às vezes, tem clientes que elas falam assim, não dá certo. Não, já deu, é o seu pensamento que cria. Vai buscar a sua essência, vai buscar quem você é. Que nem tem, que nem muito, ó, muita gente não sabe. A cigana é esmeralda, né? Ou esmeralda. Tem a tábula de esmeralda. Tá lá na Itália, a cigana, a imagem da cigana esmeralda na época
de Nostradamus. Não é um desenho, gente, isso é verdade. Ninguém sabe que depois da ida de Jesus, a Sara e Madalena e todos os ciganos, eles foram para o Egito, eles foram se esconder dentro das cavernas para essa história estar aqui hoje para vocês. Para dizer para vocês, filhos, filhas, vocês são importantes, vocês são empoderados. Procurem ajuda, procurem profissionais que tenham atuação nisso. Eu não vou falar para vocês, olha, a Tatiana sabe tudo. Não, eu fico meio louca. Ô, Márcia, você me dá uma dica? Eu pergunto. Às vezes a gente faz rotulagem, a gente faz etiquetagem, a gente faz... eu pego banhos, eu vendo, eu não tenho vergonha de pegar minha cesta mesmo. E a gente adora tacho, viu, gente? O cobre também tira as energias. Quem tiver tacho, por isso vocês têm que entender por que esse cigano gosta de Olha, tacho. tacho de cobre. Aqui, ó. Vou mostrar tudo para vocês. Está tudo com fruta, o tacho. Aqui estão os cristais, a roda, Santa Sara Kali. É, gente, a casa de uma cigana lá. Aí as pessoas falam assim para mim, cigana veio de lá, cigana é escuro, gente. Santa Sara, ela era negra. Como que alguém vindo do Egito pode ser loiro do olho claro? Santa Sara não era. Agora, vamos contar a história de Santa Sara que ninguém sabe? Bora. Santa Sara, ela na época de Jesus, como judeus, Santa Sara foi jogada ao mar. E ela pediu para que jogaram sem remo, sem nada, depois que Jesus partiu. E ela falou, pai, eu quero que salve meu povo e eu serei venerada e falada até os últimos dias da minha vida, servindo a ti e falando do povo. E ela foi acolhida, né? Mas atrás da história de Santa Sara, gente, eu não posso contar aqui para vocês. Procure saber quem que é Santa Sara Kali, que vocês vão ter uma explosão de coisas aí, que vocês vão falar, putz, grila, Tati, tá doida de pedra, mas da onde eu vim, da onde eu vou? A Márcia aqui falando que os antigos tinham muito tacho de cobre e hoje em dia indicam tomar água no cobre. É verdade, Marcinha? Eu tenho taxa de cobre, tenho vaso de cobre. É verdade, a canequinha. Tem tudo de cobre. E tem defumador de cobre, tem os hinos. Por que os tibetanos eles batem os hinos com os cobres? Porque eles sabem que a partir daquela energia, eles conseguem tirar as energias que estão em volta. Gente, são coisas tão sutis que eu estou passando para vocês já como uma terapeuta, nem mais como né? Mas são coisas que um banho de camomila, ervas são feitas para isso, para essas crianças. Uma oração que você abençoa seu filho. Gente, cuidado com a língua. Por que o povo cigano perpetua? Porque ele é abençoado pelo próprio povo. Por que os outros falam assim, nossa, mas não vai, não rega? Porque ficam ali parados no tempo, amaldiçoando tio, tias. Quando eu fui entender que eu sofri com uma parte da minha família que não se aceitou, e eles acabaram, eles estão pagando um preço hoje. E eu falei, eu abençoo a vida dessas pessoas. Por quê? Porque a gente tem que se aceitar. A lavanda, a roda do Tibete também gira o karma. O que é o karma? Eu vou falar um pouquinho disso para a Márcia. O karma, na verdade, né, para nós ciganos, é quem você foi. Você não deixou de ser. Quem você foi? E o karma pode virar dharma. O que é dharma? Transformar aquelas situações que não foram palpáveis na sua vida em luz. Por isso que fala, haja luz. Vamos colocar luz na situação, luz naquela pessoa que fez aquilo. Eu tive que colocar luz em situações aí, né? Não tive? Nossa Senhora! Haja luz! Haja luz. Entendeu? Então, assim, procurar ajuda de pessoas que têm essa dimensão.
quando fala dimensões, a pessoa acha que vai vir alguém e vai, não, a dimensão é aqui. Aonde que está? Agora, eu vou falar um negócio. A pior praga do mundo, isso eu falo mesmo, é quando uma pessoa mexe com um cigano de terra, a vida da pessoa. Por quê? Eita! Porque às vezes e a pessoa não sabe que a pessoa é cigana. Aí a pessoa tenta fazer aquela coisa, aquela transição com a pessoa, aí no fim ele, putz, grila, ela já sabe de tudo. Aí a pessoa, porque a gente tem essa dimensão de entrar já no campo do outro. Porque a gente já aprendeu a apreciar as coisas da vida, a pequena, as dores, os amores, e levar aquilo. Só que a gente não amaldiçoa ninguém. Quem próprio amaldiçoa a própria vida é o próprio homem. É tudo que você bota energia ruim, tudo que você acredita como verdade. Se eu falar para você, gente, esses desenhos animados aí, ó, eu não tive infância, mas eu falava assim, come a maçã, a pessoa vai lá e come, porque quer comer. Eu falei, o desenho mostrava isso. Eu não... Gente, nem barba eu tinha. Hoje eu vejo esse negócio de barba aí, eu falo, gente, por Ai, que você tem barba? Porque eu paro e penso isso. Por quê? Porque a gente já nasceu vindo já trazendo isso com a gente, né? E aí a gente tem as nossas festas, sim, a gente tem nossas alegrias, a gente dança, quando a gente se sente sobrecarregado, a gente dança muito. Eu falo para vocês também, gente, pode dançar, frequências são danças, são o ar, né? Às vezes eu fico assim, tem alguma coisa errada. A planta demonstra muito isso também. sim. Então, eu defendi um TCC falando que nós lidamos com todas essas energias, sim, mas que também a gente sabe pegar um TCC e ler, a gente sabe normalizar, a gente sabe dar aula, a gente sabe palestrar, a gente pode olhar para vocês e falar assim, eu vou te passar o que eu sei, mas você também pode me passar o que você sabe. Ter humildade. Eu acho que a palavra que um cigano traz qualquer um é ter humildade. Humildade é o princípio da sabedoria, é o Sim. princípio da coisa. Então, eu acho que se eu conversar com um alemão, eu olho para ele e falo, o que, que você fez também sofreu para estar aqui? Porque eu não sei como ele foi forjado aquilo, né? Então, hoje eu olho e falo assim, olha com um olhar de amor. Tudo que faz, faça com amor. Porque a gente é tudo passageiro. E na hora que você chegar lá para prestar as contas com o Biel, ele vai olhar e falar para você, você fez a sua história aqui ou você só fez a história dos outros? Que historinha você contou para não viver o que eu pedi para você? Ah, Sueli, eu Exatamente. pedi para você ser escritora. Ah, não, mas fulano pediu para mim ser outra coisa. Isso está dentro de você. Vocês todos sabem quem vocês são. E isso faz de vocês Exatamente. pessoas abençoadas. É isso que faz vocês serem ciganos na Terra. E como para os egípcios, né? Você trouxe aí para os egípcios no livro dos mortos, né? Aqui, ó, a cruzanque, né? Que é a chave de Osíris que abre a porta dos céus. E aí, quando chegar a hora, será que seu coração vai ser mais leve que uma pena? Você se amou Aí você bastante? para e pensa, os egípcios também têm uma linha cigana. Sim. Por quê? Porque Isis, na verdade, foi depois Esmeralda. Ninguém sabe disso. Então, mexeram com o povo errado. Isis. Então, assim, aí fala assim de deuses, né? Oi, a Regiele lá, ó, que mulher, essa aí é da terra, É viu? uma delícia, boa noite. Eu cheguei, ela falou, lá, Rogério, lá, cheguei. chegou. Seja bem-vinda, querida. Então, desde a época do Egito, de Atlante, a gente tem a não, o que, que você vai fazer daqui 10 anos? O que, que você foi lá atrás que você não honrou? Então, quando eu fui estudar e fui aceitar a minha espiritualidade, os meus ancestrais, o jeito que eles faziam, eu falei, eu me aceito. E eu falo, o amor é a coisa mais poderosa que pode trazer ao mundo. E é o que eu falo, Mesmo gente, e não é esse amor romanceado que a gente vai não, buscar lá fora,
nos outros, né? Não, Não, não não, não, amor não, não. sertanejo, não, gente. Não, 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 não. O amor que estamos falando, não, gente, é um amor que transcende, né, o entendimento transcende. racional nosso. É aquele amor genuíno que eu sempre falo para vocês, né? Que transborda de dentro para fora. É esse Sim, amor. Esse amor cura, esse amor salva, esse amor constrói, ele edifica. Esse amor, eu falo que é a chave, né? Do despertar e de o que é mais consciência. interessante, assim, no homem que se prostra mesmo, porque como descendente de cigano, eles protegem suas mulheres. O homem cigano, ele protege suas mulheres. Eles não fazem com as mulheres. Então, o meu pai protegeu muito a minha mãe. Muito, muito. E minha mãe era calor, meu pai é romani. Duas raças de ciganos. E eu puxei mais o meu pai, na parte do meu pai. E minha mãe é toda calon. Eu sou mais calon na arte de ervas, de coisa que a minha mãe, mas na arte de cristais, de joias, de dança, foi com meu pai. Só que meu pai, ele falava assim, dê risada em tudo que vai fazer. E quando eu terminei a faculdade, foi uma coisa linda que meu pai, eu terminei em dezembro. Aí meu pai olhou para mim e falou assim, você é o meu maior orgulho, porque esse caminho faz faculdade. Eu falei assim, e eu sou a maior orgulhosa de ser sua filha por ter feito uma faculdade, por fazer uma faculdade, por estar na faculdade da vida. Aí ele falava assim, você sempre vai estar sorrindo para os outros, eu falo sempre. Também vou E eles, estar eles rindo. estão contigo ainda? A minha mãe mora sozinha, mas vai você mexer nas panelas dela. Ah, e outra coisa, gente, manjar, né? Tem a nossa comida, né? O manjar tem os nossos dialetos. Depois eu vou passar para a Sul algumas comidas ciganas que nós fazemos, que as pessoas falam, isso vai trazer prosperidade, porque a canela, isso é coisa de Ai, cigano, gente. gente, eu uso muito Canela, canela, vocês não louro, têm noção. girassol. Como é girassol? Girassol, planta, pimenta, é tudo coisa de ciganada, colorido. Aí você fala assim, aí vocês já vão ter uma noção. Nossa, te chegou um cigano ali. A Regiele, o pai dela é alemão. Ele é uma graça. A gente conversa muito sobre isso. E eu acho o sutil me atrai mais do que o estrondoso, o extraordinário. Então, quando você se dá amor ao sutil de ver as coisas, os detalhes da vida, que nem também eu vejo a Marcia Dutra, sabe, com a filha dela, o sutil, quando vê, eu estou honrando aquela aspa da minha vida, é isso que te faz cigano. Só vou falar um negócio para vocês, homens. Se uma cigana jogar o véu para vocês, não peguem, porque casamento não acerta. Ah lá, curiosidades, eu não sabia. A dança com o véu, ela está dançando. A dança, quando ela mexe o corpo, ela está girando, que ela dá aqueles giros, os formatos das mãos, eles estão trazendo energia, mexendo com os ancestrais, né? Que elas fazem assim, para dizer, eu aceito que eu sou a mulher que eu sou, a maquiagem, o batom, o brinco para dizer o brilho está em tudo que você é, em tudo que está, né? Os tachos, tem quando a gente faz as danças, a gente também faz com as fitas coloridas, vocês veem na porta do cigano e vocês falam, meu Deus, as cores quer dizer o arco-íris, quer dizer o todo, tudo que é colorido na vida, viver com alegria nessa terra, viver com alegria para que a sua, a sua família prospere mais, os seus filhos também prosperem, né? É isso que faz você ser cigano. E isso me faz ser uma cigana. Coisa mais linda. Não, nossa, eu ficaria aqui horas, horas ouvindo, né, essas fases da Tatiana, enfim. É, eu tô aqui, assim, emocionada, né, e muito grata, Tati, por você compartilhar, né, contribuir conosco, uma contribuição, assim, muito preciosa da tua vida.
E, sinceramente, eu espero que todos que estiveram conosco e todas as pessoas que terão acesso a essa live, porque vai ficar salva, né, se inspirem na história dessa cigana, né, que não foi fácil não, gente, né, e eu acho que é uma inspiração para nós, Tati, porque às vezes a gente passa por situações, né, nas nossas vidas, enfim, e que a gente acha que, né, tipo assim, Deus, o que eu fiz para merecer isso, né? Nos colocamos ali de vítimas de nós mesmos, entramos naquele lugarzinho e a grande maioria fica ali, né? Enfim, culpando o mundo, os outros, a Deus e não E consegue. hoje foi um desafio para mim, sabe? Foi um desafio para mim muito grande, porque assim, eu falei, eu sempre convido as pessoas para elas falarem delas e eu quero que elas cresçam, né? É médico, é professor, é terapeuta. E eu falava assim, nunca vou falar do... Né? Eu E, fico muito, muito honrada, Tati, de e é a você, primeira vez que eu falo né? da minha vida, assim, Exatamente, de para você as pessoas, compartilhar, né? que eu acho muito importante, não pelo fato de você ser uma cigana, né? Mas porque todos nós carregamos aí as nossas origens, a nossa ancestralidade, a nossa história, né? De toda a nossa criação, a nossa bagagem, e muitas vezes a gente se sente, né? O sofredor do mundo, o mártir. E Sim. não, sabe? A gente teve a oportunidade de conversar um pouco, né, antes, nesses meses. Você contar um pouco da tua história. E isso, assim, foi muito importante para mim, sabe? Bateu muito no meu coração. Porque também tenho, né, minhas histórias, meus capítulos, né, de dores, de sabores, enfim. E é lindo a gente se reconhecer no outro, né? Quando a gente se permite olhar. E para mim, assim, foi uma lição de vida, foi uma lição mesmo. Você me inspirou muito no sentido de sempre quando a gente revisitar esses capítulos, né, da nossa história, que de repente não foram tão felizes, né? E que ainda guardam as más águas, né? Olha lá, as mágoas, rancores, Sim. que A a gente gente olhe para abençoa isso essas com carinho, pessoas, né? sabe, com gratidão, que a gente honre e reverencie o nosso passado e que a gente se permita se perdoar, perdoar o mundo, os outros que sejam que serviram ali de espelho para essa transformação, porque nessa vida, gente, nós viemos para crescer e evoluir sempre. Né? E só existem dois caminhos dentro da dualidade desse mundo, que é o caminho da dor e o caminho da dor. E a escolha cabe a cada um de nós. Está aqui a Tatiana Pacheco, que deixou o relato, né, passeou pela história da vida dela, da infância até a fase adulta, deixando para gente, né, uma lição de vida de que nada, nada foi capaz de derrubar a força dessa mulher. E ela venceu, é uma vencedora, é uma guerreira, tem uma luz linda, maravilhosa. Eu adoro. Quando a gente se fala, é assim, é opa! E ela já vem ali toda assim, já dá aquela sacudida e não tem como. Não tem como, gente, a gente não abrir um sorriso largo para essa mulher, né? E eu espero de coração que tenha sido inspirador para vocês, assim como foi para mim, tê-la aqui na minha casa virtual. A gente está batendo aqui o nosso horário. Eu vou passar aqui a palavra para a Tati, para a gente se despedir. Eu aqui me Tá. agradeço de coração, Tati, né? A tua contribuição, a tua generosidade, a tua verdade. Eu te honro, eu te reverencio, mulher cigana. Irmã Tchau. jornada. Ó, vamos falar da Liga, né? Da Liga das Poderosas, não tem assim que fala? Foi pela Optcha, Márcia, né? Ah, mas sim a Madrid, a gente sempre tem, né? Uma ponte que vai fazendo as Eu entrei conexões, na né? Marcinha Madri, ela é cigana. Olha lá, opa! Tô devendo fazer live com ela, eu fiz primeiro com você. Gratidão a todos. Que o povo cigano, os seus ancestrais, honre os anos, tá? Abençoe e perdoe quem tem que ser perdoado. Eu tenho certeza que hoje está acontecendo aqui, agora, uma cura espiritual muito grande, muita energia boa que está reverberando sobre a minha família, sobre a família de quem está aí. E que
somos todos passageiros. Então, aproveitem a viagem, porque o pai é o carroceiro, né? Nós somos a carroça e ele é o condutor. Então, o que cai da sua história que te deixou, bota a luz lá, que nem eu fiz. E que o Criador sempre esteja com Kidiel, Santa Saracali, esteja com a vida de cada um de vocês. E muita gratidão. A Tati, ela vai no Amor Além, sim, Márcia. E eu vou estar lá assistindo, tietando vocês. Denise, minha linda, gratidão, gratidão. Obrigada, Denise. Gratidão a todos, gratidão. a todas que estiveram conosco. Leishidron, Vodare, né? A gente fala, Leishidron, que suas vidas prosperem, Romani. Tá? Assim Gratidão de verdade. Gente. Um beijo gigante no coração de vocês. E Santa Saracali. Passe essa noite para amanhã, né? Com toda essa energia, com toda essa inspiração de Tati Pacheco, da Tenda Terapêutica Cigana. Depois eu vou deixar o link para vocês conhecerem o trabalho dessa mulher incrível. Gente, que é um exemplo de mulher. Bora lá. Beijando você. Beijo, Márcia. Gente, Opichá. Márcia vem no meu canal também. Eu tô só esperando o ok dela, né? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Bora ser feliz, porque o tempo não para. E não espera ninguém. Honre suas origens. Beijo, Tati. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Gratidão maravilhosa. Amém. Beijo. Você também.